seus filhos, sem sombra de dúvida, né? E essa consideração de Jesus, para que o adoremos em espírito e verdade, é algo espetacular, né? É algo de adorá-lo e entendê-lo como espírito. O célebre cientista francês Louis Pasteur, ele é o criador da pasteurização, por isso o nome, né? É um método que preserva os alimentos contra a ação das bactérias. Disse certa feita: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então, o que ele quis dizer aqui também, que se nós buscarmos Deus, né, no processo científico, procurar entender Deus no processo científico, da ciência, mas se o fizermos assim, a grosso modo, poderemos até não encontrar aquilo que nós desejamos, a grosso modo. Fizemos um pequeno estudo sobre isso. Mas se aprofundarmos, né, se estudarmos Deus, aí sim nós encontraremos a certeza de que Deus existe. Foi o que aconteceu exatamente com aqueles pensadores, né? Estudaram Deus, os cientistas, desenvolveram esses estudos sobre Deus e passaram a acreditar realmente que Deus existe no universo. Né? Então, o que nós vamos ver é o que o Espiritismo fala sobre Deus. Como é que ele entende Deus? Né? Na questão número 1, do Livro dos Espíritos, nós Kardec fez a seguinte indagação aos espíritos: o que é Deus? Perguntou ele. Né? E os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Quer dizer, Deus é a inteligência suprema, não existe outra inteligência maior do que a de Deus. E Ele é o causador de tudo aquilo que existe. Ele é o criador de tudo aquilo que existe. Né? Nós vamos entender um pouco por que Kardec, ao invés de perguntar quem é Deus, ele não perguntou quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus. Que é muito diferente, né, as perguntas, uma da outra. Tá, então vamos entender por que ele perguntou o que é e não quem é, né? Porque que é e quem é são pronomes que definem atividade e qualificação. Qualidade, atividade e qualificação. Vou dar um exemplo. Se nós perguntássemos quem é Jesus, aí teríamos a seguinte resposta: Jesus, carpinteiro, filho de José e Maria, nascido em Belém, viveu a sua infância na cidade de Nazaré e morreu na cruz. Nós demos aí, ou citamos aqui, as atividades de Jesus. Atividade de Jesus. Agora, se nós perguntássemos assim: que é Jesus? Lá nós perguntamos: quem é Jesus? Agora nós perguntamos: que é Jesus? Resposta: enviado de Deus a nos trazer a mensagem do amor, Filho de Deus verdadeiro, o Mestre por excelência. Veja que diferente. Aí nós citamos aqui a qualificação de Jesus, as qualidades de Jesus. Por isso que Kardec fez a pergunta daquele jeito, o que é Deus, ele queria saber as qualidades de Deus. Kardec entendeu, então, que quando ele fez essa pergunta, o que é Deus, que Deus é o Criador de tudo que existe,
é a infinita perfeição do universo. É de todo poder. É onisciente e onipresente. Qualidade de Deus. É onisciente porque tudo Deus sabe. Tudo. E é onipresente porque está em tudo. Não é tudo, mas está em tudo. Kardec, na questão número 13 do Livro dos Espíritos, ele fez a seguinte pergunta: se nós poderíamos ficar assim satisfeitos com esses atributos de Deus que nós vamos citar aqui. Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Ele fez essa citação e perguntou se nós podemos concordar dessa forma, se realmente isso dava uma explicação de Deus. Ele falou que nós estávamos ainda muito além de entender Deus, mas isso aqui já nos daria uma noção de que é Deus. Então, Deus é eterno, porque Ele é o Criador, né? Sempre existiu, de toda a eternidade. É imutável, jamais muda. As suas leis que foram feitas, né? Elas jamais mudarão, sempre estarão presentes para a posteridade. Não tem mudança. É imaterial, porque não é nada do que nós já falamos, que é da matéria. É o único Deus, não existe outro Deus. Todo-poderoso e soberanamente justo e bom, que é o Pai, de todo amor. Pois bem, provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Vocês estão percebendo que nós estamos aqui recordando o Livro dos Espíritos. Nós estamos falando aqui do Livro dos Espíritos. A questão número 4. Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Responderam os Espíritos a pergunta que ele fez. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicava, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Tudo que a gente não tem explicação, que é a criação de Deus. Quem está vendo toda essa beleza do universo é obra de Deus. Mas ele se refere a axioma, né? Está se referindo a um axioma. Nós vamos explicar essa palavra. Axioma é um provérbio, é uma proposição tão evidente que não precisa ser demonstrada. Todo efeito, necessariamente existe uma causa. Tá? Quando apresentada, quando essa proposição, ou a ideia, ou um efeito for apresentado, ele não necessita de prova para ser aceito, ou aceita como uma verdade. Que são as verdades inquestionáveis que nós chamamos. Verdades inquestionáveis. São verdades que, por si só, ela apresenta como verdadeira. O seu próprio efeito mostra essa verdade como verdadeira. Eu vou explicar isso também. Exemplos. Por exemplo, se nós estivermos frente a objetos pré-históricos, da pré-história, nós estamos vendo lá alguns deles, né? Esses objetos são o quê? São coisas feitas, né? São efeitos, não é isso? Que existem causas. Quem fez? Por aqueles objetos que nós estamos vendo aqui, nós já sabemos que quem fez esses objetos foi o pessoal lá da pré-história. A causa é lá, não é? Precisa trazer o pessoal da pré-história para falar que foram eles que fabricaram isso? Não precisa. Pelo simples fato de a gente estar em frente a esses objetos, a gente sabe que foram eles que
construídos. São efeitos verdadeiros, né, que não precisa apresentar causa. Um relógio, por exemplo. Nós estivermos frente a um relógio que marca as horas. A gente vai falar que aquele relógio ele tem um mecanismo inteligente. Ele não é inteligente, mas tem um mecanismo inteligente. Ele é um efeito. E existe uma causa. A causa quem é? O relojeiro. O relojeiro fez o relógio. Agora, precisa trazer o relojeiro para dizer, ó, foi ele que fabricou o relógio? Não. Frente ao relógio, a gente já sabe que existe a causa. É o relojeiro. Não precisa trazê-lo. Eu estou dizendo isso aqui para a gente ver que realmente tudo aquilo que existe, que não é obra do homem, necessariamente são obras de Deus. Né? Agora, tem obras de Deus que você não precisa trazer Deus para falar que foi ele que fabricou, né? Ele que fez, ele que criou, né? É isso? Um outro exemplo. Por exemplo, se nós estivermos de posse de uma obra de arte, Mona Lisa, que foi pintada pelo Da Vinci, a gente está vendo aqui uma obra de arte. Precisa trazer o Da Vinci para falar que ele que pintou? Também não precisa. São efeitos, por si só, eles mostram a sua verdade, a sua realidade das causas. Né? Então deu para entender essa parte, né? E aí na natureza, no universo, existem coisas que só poderiam ser criadas por uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Tem um provérbio que diz, pela obra você reconhece o autor. Vede então a obra e procurai o autor. É o caso do quadro, o caso do relógio, né? E o caso daquilo que existe, que não é obra do homem, que é obra de Deus. Pois bem. Deus não se mostra, mas afirma-se mediante as suas obras. Não sei se vocês leram recentemente uma matéria que fala que foi descoberto lá em Marte água. Quem que leu essa matéria recentemente? Né? Que tinha uma região lá, né? Não sei quantos lá, extensão lá, que são águas geladas. Né? A gente sabe que, conforme a ciência nos diz, para que haja vida nos continentes, haja vida nos planetas, necessariamente tem que haver água, não é? Tá. Essa questão aqui de ter vida nos continentes, nos planetas, de uma forma geral, ou não ter, a gente já sabe isso, não propriamente nós, mas a doutrina espírita já mostra isso, há mais de 160 anos. Por quê? Kardec fez essa pergunta aos espíritos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Perguntou Kardec aos espíritos superiores. E eles responderam sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. E existem mundos, outros, com elementos, né, com vidas, com inteligências muito mais avantajadas do que a nossa. Existem outros também, com menos, né? Então, todos os globos, segundo os espíritos, são habitados. Algumas obras do Criador, rapidamente. Ia botar uma infinidade delas, né? Eu estou colocando só. Em 1867, isso tem o Livro dos Espíritos.
um espírito amigo deu a Kardec uma mensagem acerca da existência de Deus só por analogia e não como uma identificação. Quer dizer, ele não quis aqui mostrar para nós, explicar Deus, identificar Deus, trazer uma explicação. Ele quis somente trazer uma demonstração a nós outros de que é Deus. Né? Num exemplo muito simples, ele mostrou assim. Ele comparou o homem como um pequeno mundo cujo espírito é o seu diretor e seu corpo é o dirigido. Tudo o que acontece com o seu corpo, o homem sabe. Então é assim, nós somos dono do nosso corpo. Nós somos o espírito e nós governamos esse corpo. Nós somos o gerente absoluto, né? Nós somos o diretor absoluto desse corpo. Tudo que ocorre com o nosso corpo, a gente sabe. Se nós dermos uma espetada aqui ou na ponta do dedão, a gente vai saber exatamente aonde nós sentimos a dor. Porque nós somos o dono dele. Né? Ele quis dizer isso para explicar que no universo, que é um corpo infinito, Deus é o diretor absoluto. Porque Deus é onisciente e onipresente, como nós já falamos. Tudo ele sabe. É como se nós tivéssemos que dar uma espetadinha na ponta do dedo de Deus, que ele também não tem, que é o Espírito. Ele sentiria, né? Então, tudo que acontece no universo, Deus sabe. A gente está perguntando, mas como é que Deus sabe, né? A gente vai dar algumas pinceladas à frente sobre isso. Por que Deus sabe? Eu vou contar aqui uma passagem interessante para vocês. Eu estava até montando essa palestra aqui, certa feita, uma moça me passou através de um WhatsApp. No mesmo dia que eu estava montando, acho que é por intuição, ela passou assim, aqui um indivíduo que estava numa barbearia, cortando o cabelo, ele estava folheando assim, um livro, devia ser um livro que falava sobre Deus, né? E o barbeiro, de vez em quando, dava umas olhadas, né? E aí, terminado aí, o corte de cabelo, ele sacou do dinheiro, foi lá, pagou, e aí, saindo, o barbeiro disse para ele assim, ó, Deus não existe. Aí ele ficou intrigado, porque o barbeiro falou aquilo, ele não tinha nem estudado sobre aquilo, e ele não quis entrar em detalhes sobre aquilo, e saiu simplesmente, né? Pagou a conta, saiu. E encontrou lá fora uma pessoa, era um homem, com a barba bem longa, né? Cabelos compridos, e até, né, não muito bem arrumado. E aí, porque o barbeiro tinha falado que Deus não existe, porque ele falou assim, olha, Deus não existe, porque se Deus existisse, não existiria tantas pessoas doentes, né? Crianças órfãs, isso, aquilo, tantas doenças mesmo. Aí ele pegou aquele homem que estava lá fora, falou, vem cá, e levou ele dentro da barbearia. Chegou lá e disse para o barbeiro assim, olha aqui, o que não existe são barbeiros. Falou, como? Eu sou um deles. Falou, não, barbeiro não existe. Porque se existisse, esse homem não estava dessa forma. Cabelo comprido, barba comprida. Aí o barbeiro disse, não, é porque eles não me procuram. Pronto, você entrou no mérito da questão. Deus existe. Só que muitas pessoas estão passando por determinadas situações porque não procuram Deus. Eu achei muito interessante. Mas, prosseguindo, se Deus está em toda parte, por que não o vemos? É porque nós já falamos também que Deus é Espírito, né? Não é nada da matéria. Mas, encontraremos Deus nos céus? As pessoas arriscam, né? Ele está
Ele morreu, mas está próximo de Deus, está nas mãos de Deus, está ao lado de Deus. Não encontraremos Deus no céu. Ver Deus seria como se estivéssemos no fundo de um vale, envolvidos por uma camada de neblina, querendo ver a luz do sol. Isso aqui é só um exemplo, uma consideração, né? Se escalar a sua altura, nós estamos lá no fundo do vale. Se nós escalarmos a sua altura, a princípio nós teremos uma luz difusa, né? Confusa, né? Ainda, né? Apagada. Mas na medida que formos subindo, a luz ficará cada vez mais definida, está se aproximando mais do sol, né? E quando finalmente romper a camada de bruma, veremos a luz do sol em todo o seu esplendor. Essa consideração é muito interessante, porque o que seria subir, né, ali, ganhar a altura, né, subir ali, essa questão. Seria exatamente se aproximar de Deus, seria exatamente colocar em nossa vida todo esse crescimento que nós devemos colocar para se aproximar de Deus, né, que é a luz. Aproximar de Deus, a gente tem que necessariamente praticar a lei de Deus, que é que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todo o nosso coração, e amar ao próximo como a si mesmo. E de uma forma geral, a gente buscar o autoconhecimento, a leitura, desenvolver tudo aquilo que nos aproxima das coisas boas, né? As boas ações que a gente vai realizar, vai fazer a gente crescer, vai fazer a gente se aproximar um pouco mais de Deus, não é assim? Então, onde nós podemos encontrar? Se o próprio universo oferece evidências materiais acerca da existência de Deus, o próprio universo oferece o quê? Tudo aquilo, os astros, de uma forma geral, tudo aquilo que na criação do homem. Em nossa consciência estão escritas as suas leis, que são infinitamente perfeitas. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Perguntou Kardec. E os espíritos responderam: na consciência do ser. Por isso que, comumente, nós temos peso de consciência. A consciência pesou, né? Por quê? Porque a lei está escrita em nós. É assim que funciona, né? E o sentimento inato da sua existência que trazemos no coração é a marca do obreiro em sua obra. Isso quer dizer o seguinte, ó, todos nós, como filhos de Deus que somos, nós trazemos sentimento inato da existência de Deus. Todos nós temos esse sentimento de religiosidade, sem exceção na regra. Eu conheci uma senhora que ela morava no mesmo sítio que nós morávamos, né? E ela, depois de muito tempo que ela viveu ali, ela não tinha como ir, né, em religião alguma, tá? E não era absolutamente adepta de nenhuma religião. De repente, quando nós mudamos para uma cidade próxima, ali de onde nós morávamos, e ela mudou também, ela passou a vivenciar uma questão religiosa, assim, como é que chama quando uma pessoa vai com muita frequência na religião, que ele fala Carola, né? Ela passou a viver aquele processo incrível, né, de ir todo quase que sempre ali naquela questão religiosa, porque ela já tinha aquele sentimento de religiosidade nela. Era uma pessoa, sabe o quê? Que não tinha aprendido nem escrever e ler. Não tinha. Então, esse sentimento que é em nós é que mostra realmente que nós somos filhos de Deus e trazemos essa noção de que Ele existe e que está em nós. Tá? Aí diz assim, ó, ora, vede a obra e procurai o autor, sentenciou o Espírito da Verdade. Deus está em todos os lugares. Quer dizer, vê a obra.
nós somos a própria obra de Deus. Nós somos, né? Essa aqui é outra passagenzinha. Um pai e um menino estavam ali, o filho, num campo. E o filho perguntou ao pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Perguntou ao papai: papai, qual é o tamanho de Deus? E eles estavam próximo de aliás, eles estavam vendo um avião bem distante. E o menino perguntou ao pai, o pai perguntou ao menino: filho, você está vendo aquele avião? E, sim, papai. Falou assim: qual o tamanho daquele avião? E o menino respondeu que aquele avião era muito pequeno. É muito pequeno, papai, disse ele. Mas o papai, sabendo que aquele avião ia pousar, ele foi até o campo lá da pouso para mostrar aquele avião que estava no alto para o filho dele. Aí ele perguntou para o filho: e agora, meu filho, qual é o tamanho desse? E o menino disse: nossa, papai, esse é muito grande, ele é imenso. Era o mesmo avião, tá? Então, isso vai depender muito da gente entender Deus na sua distância. Se ele estiver muito distante, a gente entende de uma maneira. Se ele estiver mais próximo de nós, vamos entender de outra, né? Então é assim, ó. Então a grandeza de Deus vai depender da distância que estivermos dele. Quanto mais perto estivermos, maior Deus estará em nossas vidas. E quanto mais longe estivermos, menos Deus estará em nossas vidas. Obrigado. Como é que a gente se aproxima de Deus? Aquilo que nós já falamos. Fazendo a caridade, fazendo as boas ações, né? Cuidando de nós mesmos, né? Mudando o nosso comportamento, lutando contra as nossas imperfeições. A gente se aproxima de Deus. Não basta apenas saber sobre Deus para conhecer a sua grandiosidade. Por isso que Santo Agostinho falava lá, né? Ele não tinha como explicar, mas ele sabia que Deus existia. É necessário um relacionamento próximo com Ele. É um relacionamento próximo com Deus. E é tudo aquilo que Ele quer que nós façamos. Façamos no sentido das boas ações, sem sombra de dúvida, né? 3 fatores fundamentais, segundo Kardec, sobre a existência de Deus. A ideia da existência de Deus manifestando no homem universalmente através da lei de adoração. E levou todos os povos em todas as épocas a adorar um poder supremo, que é o sentimento inato que nós já falamos, com as ideias inatas. Todos nós, a doutrina espírita, ela mostra para nós outros que é a reencarnação, que é uma lei perfeitamente calcada na natureza, né, que é realmente respaldada na condição natural. Ela mostra que nós, para atingirmos aquilo que Deus quer de nós, necessariamente a gente tem que ter muitas e muitas existências corporais para ir crescendo. Porque se nós não tivéssemos essas existências, a gente estaria negando o progresso evolutivo. Então, pensar que nós viemos para a Terra para viver essa existência transitória, que muitas vezes é efêmera para todos nós, não. Nós viemos para o aprendizado necessário. E como nós já temos muitas existências, cada existência que a gente tem, a gente volta, a gente reencarna, a gente traz as ideias adquiridas daquelas outras que nós já vivemos. E nada se perde. Por isso que nós temos que, necessariamente, criar um processo para o nosso espírito. Porque ele jamais perde esse processo de crescimento, de estudo, de valorização, de valores que a gente deposita no espírito, para que ele traga as boas coisas de outras oportunidades. E a gente vê isso hoje. Quantas crianças que chegam aqui nos dão lições
espetaculares de moral, porque já trouxeram essa bagagem adquirida de outras oportunidades, ideias inatas. Então, os Espíritos dizem, né, que jamais existiram povos ateus. Jamais existiram. Pode ter existido, ou existem, sem sombra de dúvida, pessoas que não acreditam em Deus. Mas dizer que os povos, de uma maneira geral, não acreditam em Deus, não é verdade. O outro preceito aqui é a lei de causa e efeito, que mostra a possibilidade de ocorrência de efeito inteligente sem uma causa inteligente. É o que nós falamos, que todo efeito, necessariamente, existe uma causa. Nada que existe está por conta do acaso. É isso da ciência. A lei de causa e efeito. Não é? Isso mostra, realmente, a existência de Deus. E, finalmente, a estrutura total da natureza que se revela numa criação inteligente. Foi o que nós já falamos, né? Dos astros, tudo aquilo que não é obra do homem, que é obra de Deus, estrutura da natureza. Então, nada está por conta do acaso. Tudo regido por leis sábias, leis de Deus. Tudo regido por leis de Deus. Vejamos a lei que mantém a vida na Terra. A Terra viaja em torno de si e do Sol a aproximadamente 1.500 km por hora, que nós chamamos de movimento de rotação. Por isso, há equilíbrio. Vamos pensar assim, se nós tivéssemos um pedaço de barbante nas nossas mãos e amarrarmos a ponta desse pedaço de barbante uma pedra, aí nós giraremos esse barbante, com a pedra na ponta, numa velocidade tal que ele se mantenha no ar. Se nós dermos uma velocidade menor, ele vai para baixo, vai ao solo. Lei de gravidade, não é? Assim acontece com os continentes, com os planetas. Eles só estão em equilíbrio, eles estão ali onde eles estão verdadeiramente, por causa da rotação, né? Esse movimento giratório que os permite ficar ali. Por isso o equilíbrio. Se a Terra viajasse somente a 10% da sua capacidade, ou seja, a 170 km por hora, um carro viaja a 170 km por hora. Se ele apertar para uma velocidade excessiva. Agora, vejam só que a Terra, ela viaja a 1.700 quilômetros por hora. Se ela viajasse a 170, seria impossível a vida na Terra, pois ela teria dias de 120 horas e o Sol queimaria tudo. Nós temos hoje, tendo em vista a velocidade da Terra, nós temos dias de 24 horas. Tá? E nós trabalhamos durante essas 24 horas, nós trabalhamos 8 horas oficiais, né? De trabalho, né? Se nós tivéssemos dias de 120 horas, aí não aguentaríamos, né? O trabalho, dividir isso, tá? Bom, por isso o equilíbrio, né? Quando nós estamos falando desse movimento da Terra, só para nós lembrarmos, o movimento de rotação, esse movimento que nós já falamos, né, que viaja a 1.700 km por hora, para que esse movimento complete o seu ciclo verdadeiro, ele leva aproximadamente 24 horas, que nós chamamos de dia.
E esse movimento que a Terra faz de translação, ela viaja em torno do Sol. Nesse movimento, ela completa esse movimento em 365 dias, que nós chamamos de ano. Não é isso? Por isso nós nos inspiramos nisso, né, para criar realmente o ano e os dias. Pois bem, o satélite da Terra, a Lua, está distante da Terra a 370 mil quilômetros. A Lua. Por isso que o homem foi à Lua. Agora está aí na Marte, porque também é uma distância. Então, 370 mil quilômetros, se ela estivesse somente a 70 mil quilômetros da Terra, a Terra sofreria uma pressão tão grande que os mares subiriam e transbordariam. Veja a importância, né, de tudo aquilo que é a criação de Deus, está no universo, são os astros, a importância deles, né, para manter o equilíbrio de tudo isso, do universo. Isaac Newton, pai da física moderna, ele disse assim, defendeu essa tese, que é verdadeira: a variedade na unidade é a lei suprema do universo. Eu vou explicar isso também. A variedade na unidade é a lei suprema do universo. Ciência. É porque no universo existe um brasão. Que é exatamente isso. Que é a variedade e a unidade e variedade. Unidade é o fluido universal, é a matéria cósmica universal. O universo é constituído de uma unidade que nós chamamos de matéria cósmica universal. Por isso que Deus está em tudo e sabe tudo. Porque essa matéria é constituída de energias, tá? É a matéria cósmica. E ela é que produz tudo aquilo que existem, ou que existe. Tudo o que existe é composto pelo fluido universal. Nós somos constituídos de fluido universal. Isso aqui, ó, é constituído de fluido universal. O corpo que nós não vemos, esse nós vemos, apalpamos. O corpo que nós não vemos, que nós chamamos de corpo perispiritual, que Kardec chamou de perispiritual, que é o corpo espiritual do espírito, é constituído de fluido universal. Por isso que ele preexiste, ele continua existindo. O corpo fica, mas o espírito leva esse corpo espiritual com ele. O fluido universal, ele apresenta-se em dois estados distintos. Estado de ponderabilidade, é o estado visível, é isso que nós vemos. Nós estamos vendo aqui, ó, ponderabilidade. É o estado do corpo fluídico, que é material, é o estado dos corpos. E ele se apresenta no estado de imponderabilidade, que é o estado imaterial, é o estado que nós não vemos. O nosso perispírito você não vê, mas ele é um corpo verdadeiro, real, a gente não vê. É invisível, tá? Os espíritos mostraram a Kardec que os fluidos espirituais, que os fluidos espirituais que funcionam no mundo dos espíritos, que nós não conseguimos ver, é luz particular do mundo espiritual. Lá, eles têm acesso a tudo isso daí. Vou explicar mais sobre isso. Ó.
Aqui, se nós estamos frente à água que nós bebemos, que nós usamos. Tá? Se nós não soubéssemos que o estado em que se transforma a água, que é o estado sólido, líquido e gasoso. Eu abri meu WhatsApp hoje e o indivíduo tinha uma mensagem lá dizendo como fazer gelo em casa. Vocês já fizeram gelo em casa? Mas o camarada está explicando como fazer o gelo em casa. Ele pegou a forminha, colocou a água e tal. Aí ele falou, agora você coloca no congelador, depois você tira a forminha e tal, mostrou como fazer isso. Estou cansado de fazer. Eu pensei que era algo extraordinário, né? Como fazer em casa. Devia ser uma coisa diferente. Mas é isso. Então, quando nós colocamos a nossa água no congelador, ela se transforma em estado sólido, líquido, né? E gasoso. Se nós pegarmos, por exemplo, uma chaleira. Quem é que já usou chaleira aqui? Isso é do meu tempo, viu? Tu já usou? A dona de casa pega uma chaleira e coloca a água dela dentro dela para fazer o café. Mas de repente ela esquece aquela chaleira lá no fogo. E quando ela lembra, nossa senhora, já deve estar queimando tudo. Ela volta lá, já não tem mais água. O que aconteceu com aquela água? Evaporou. Ela se transformou no estado gasoso. A gente não viu, né? É fumacinha às vezes, mas é isso que acontece. É o 3 estados da água, né? Então o fluido é o veículo de nossas preces, assim como o ar é o veículo do som. As pessoas que não sabem como realmente as preces funcionam, como elas funcionam verdadeiramente, a eficácia delas, é porque elas não sabem que quando nós pensamos, nós atuamos nesse fluido universal. E esse fluido leva o nosso pensamento em distâncias espetaculares. Certa feita eu li uma mensagem, eu já estou quase terminando, gente. Eu tenho mais 42 slides aqui, mas se não der tempo a gente apresenta em outra aula, viu? Tinha uma senhora rezando no cemitério, por filho, rezando. Mas ela não rezava alto, ela estava rezando em pensamento. Aí o filho se comunicou, numa das mensagens lá em Uberaba, dizendo, mamãe, não precisava as flores, mas a prece, mamãe, foi muito boa, porque me fortaleceu, me trouxe algo espetacular para mim. Por que ele se referiu a isso? Como é que ele sabia que a mãe estava rezando? Como é que ele captou, né? Foi possível captar o pensamento da mãe? É captar que fala? É isso mesmo? Da mãe. Fluido universal, levou. Se nós fecharmos aquela porta, e não deixarmos entrar nenhum tipo de ar aqui dentro, o som que nós produzimos aqui não vai passar daqui, não é? Não vai para lá, porque o ar não leva, né? O ar que leva, né? Agora, se abrir a porta, aí todo mundo vai ouvir lá fora, né? É assim que funciona. Então, tudo funciona pela lei de afinidade. São os fenômenos materiais, espirituais, que aqui também dá uma aula, que eu vou correr um pouquinho para não explicar um pouco sobre isso aí. Então, diante de tudo isso que vimos, Deus existe. Se Deus não existisse, quem daria alimento aos pássaros? Se Deus não existisse, quem teria mandado Jesus de Nazaré? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Por que não vai ao Pai, senão por Jesus? E não basta aceitar Jesus no coração e falar, estou vivendo Jesus. Tem que ir ao Pai
praticando aquilo que Jesus ensinou. A mensagem de Jesus tem que estar em prática, nas boas ações. Aí sim a gente vai ao Pai, através das boas ações. Ele é o caminho, é verdade? Ele é o caminho da verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Se Deus não existisse, quem teria mandado os Espíritos com a mensagem da terceira revelação? Gente, nós precisamos lembrar que nós outros, não é privilégio nosso, não é porque nós estamos vivendo num século, já vivemos uma parte do século passado, que realmente nós tivemos oportunidade de estar frente a uma doutrina espetacular, prometida por Jesus de Nazaré, há aproximadamente mais de 2.000 anos, que prometeu essa doutrina na sua época, que veio aí, né, por volta de 1867, né? Com o advento do Livro dos Espíritos, para nos despertar para a realidade espiritual, para mostrar que a lei mosaica, os 10 mandamentos, está evidente no dia de hoje, que aquilo que Jesus de Nazaré ensinou, nós temos que continuar aprendendo, fazendo através da doutrina espírita. E sabe o que Jesus fez? Ele falou, na época, que pediria ao Pai para que enviasse um outro Consolador. Porque ele estava dizendo que esse Consolador não viria, naturalmente, através de um homem, de um corpo, de um homem, ou de uma mulher, seja o que for. Porque esse Espírito viria através das vozes dos Espíritos superiores, aqueles que Deus mandou. E sabe quem comandou esses Espíritos? Jesus de Nazaré. Ele é o governador. Então nós estamos frente de um manancial de aprendizado, que são as obras fundamentais da doutrina espírita. Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e vai, né? Esses livros que realmente são de cabeceira, que os Espíritos trouxeram isso para nós. Kardec foi aquele que catalogou 1019 perguntas, para que nós não tivéssemos mais dúvidas acerca do nosso compromisso espiritual. Mas isso é algo extraordinário, é algo belo, que nós não podemos deixar de aprender, de ler, de estudar, porque é isso que realmente vai fazer de nós criaturas melhores. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê muita paz ao coração. Muito obrigado.